Olá, meus amigos, muita paz. Alfred Russel Wallace, um coautor da teoria da evolução pela seleção natural, ao lado de Darwin, disse em certa oportunidade que a razão de ser do universo é o desenvolvimento do espírito humano. Ele quis mostrar que tudo o que existe no universo, tudo o que foi feito, tudo o que acontece, tem uma grande finalidade: o nosso desenvolvimento como seres humanos. Essa ideia de Russel Wallace, ela foi amplamente desenvolvida por Allan Kardec e pelos diferentes autores espíritas. Como nós podemos sair de uma situação prévia e avançar no nosso aprimoramento como seres humanos. Nós vamos trabalhar esse tema a partir de um texto que Allan Kardec escreveu e que foi publicado no livro Obras Póstumas. O texto se chama Profissão de Fé Espírita Raciocinada. Esse texto é subdividido em 3 itens: Deus, a alma e a criação. E nós trouxemos 3 pensamentos extraídos desse texto para refletirmos com vocês em torno desse grande tema, o desenvolvimento humano. Podemos começar com esse seguinte pensamento do nosso codificador: há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Destacamos inicialmente, nesse texto, a expressão princípio inteligente. E a gente se pergunta por que Allan Kardec usou aqui a palavra inteligente, se referindo à inteligência. Durante muito tempo eu tive alguma dificuldade em entender a razão da colocação desse termo. Por quê? Porque a inteligência é apenas um dos atributos do espírito. O espírito possui muitos outros atributos: a afetividade, a memória, as inclinações, o desejo, a vontade. A inteligência, na verdade, ela não representa a totalidade do ser espiritual. A princípio, me parecia mais interessante que Kardec usasse uma outra palavra, como, por exemplo, a palavra consciência, princípio consciencial, porque a consciência engloba todos os atributos do espírito, e não apenas um deles, que é a inteligência. Na verdade, esse pensamento que eu construía é por demais simplista. E quando nós examinamos hoje as definições de inteligência propostas pela psicologia cognitiva, nós vamos ver que Allan Kardec estava 150 anos à frente dos modernos conceitos da psicologia. Ao empregar a palavra inteligente ou inteligência para caracterizar o espírito, Allan Kardec já estava se antecipando a esses conceitos, conforme nós vamos ver. Se nós pegarmos qualquer manual de psicologia cognitiva, nós vamos ver alguns conceitos de inteligência. Um primeiro conceito é esse: inteligência é a capacidade de aprender com a experiência. Notem, minha gente, nada é mais a cara do espírito do que isso: a capacidade de aprender com a experiência. Qual o sentido da reencarnação? Para que servem as experiências corpóreas? Inserirem o espírito em um contexto, com determinado corpo, com determinado meio, para aprender. A própria essência do espírito está no aprendizado, através das provas, das vicissitudes, ou seja, das mudanças que envolvem o seu entorno. Uma segunda definição de inteligência extraída dos manuais de psicologia cognitiva: a capacidade de resolver problemas. Foi exatamente porque nós fomos resolvendo problemas que nós deixamos uma vida extremamente limitada, hostil, do homem das cavernas, das florestas, e construímos hoje uma civilização admirável. Foi a nossa capacidade de resolver problemas que fez com que a gente conseguisse vencer, pelo menos parcialmente, a fome, as intempéries do meio,
as enfermidades, as dificuldades de locomoção, a impossibilidade de comunicação à distância, a capacidade de resolver problemas é a cara do espírito. Um outro conceito de inteligência, a possibilidade de adaptar-se ao meio. Isso retrata a própria essência do ser espiritual. Foi exatamente por podermos adaptar ao meio que nós conseguimos sair daquela pré-história do Paleolítico, onde vivíamos como caçadores-coletores de um meio para outro em busca de alimento. Foi a capacidade de adaptar-se ao meio que fez com que nós aprendêssemos a cooperar uns com os outros. Porque a nossa espécie, do ponto de vista anatômico, ela é um fiasco. Nós saltamos mal, corremos mal, não temos unhas potentes para o ataque, não temos dentes poderosos para a defesa. A nossa infância é a mais frágil do reino animal, mas nós somos hoje a espécie mais bem-sucedida do planeta. 7,4 bilhões de exemplares que ocupam quase todos os ecossistemas da Terra. Graças a quê? A nossa capacidade de, unindo esforços, nos adaptarmos ao meio. E, finalmente, uma quarta definição de inteligência, a habilidade em criar coisas úteis. A própria cultura é resultado da criação de coisas úteis. Quando, 50 mil anos antes de Jesus, na denominada Revolução Cultural do Paleolítico, nós, seres espirituais, adquirimos a capacidade de inventar, de criar, de construir coisas novas. Isso é a cara do espírito. Portanto, Allan Kardec, quando usa a palavra inteligente, ele está, sim, retratando aquilo que existe em nós e que é próprio da nossa subjetividade. A capacidade de aprender com a experiência, resolver problema, adaptar-se ao meio e criar coisas úteis. Voltando ainda a esse primeiro pensamento, Kardec vai dizer que há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, independente da matéria. Causa estranheza Allan Kardec dizer que há no homem um espírito. Porque, a princípio, nós espíritas dizemos o quê? Que o homem é um espírito. É encarnado, mas é um espírito. Mas Kardec coloca de forma diferente. Há no homem. O conceito kardeciano de homem, ele é um conceito que transcende ao próprio ser espiritual. Porque o espírito, ao se encarnar, ele passa a estar sujeito a poderosas forças do corpo, o cérebro através do qual ele se manifesta, e das influências que sofre do meio, desde o período intraútero, durante a infância e depois durante toda a vida. O homem, na verdade, é um complexo de vários elementos, onde o espírito é um desses elementos. É por isso que os psiquiatras espíritas, reunidos na cidade de Goiânia, em 1990, apresentaram um documento onde há um conceito de homem. Eles vão dizer que o homem é um ser bio, psico, sócio, espiritual. É bio porque é físico, tem um corpo, depende desse corpo, pensa, sente, age através do corpo. Psico porque tem uma mente. Mente como um fluxo de experiências subjetivas, onde estão os pensamentos, os sentimentos, a vontade. Sócio, porque ninguém existe sozinho. Nós sempre retratamos em nossa personalidade as influências que sofremos das pessoas, do meio, da história. Finalmente, espiritual, porque somos seres espirituais. Então, o homem tem que ser entendido como um espírito sob diversas influências. Aí a gente entende o conceito filosófico, que faz uma diferença entre individualidade e personalidade. Individualidade é o ser espiritual, é a nossa subjetividade, é a consciência não física. Nada sabemos dele. O que nós sabemos do espírito, que hoje reencarnada tem o nome de Ricardo? Nada. Nada sabemos desse espírito. Mas e a personalidade? Persona é máscara. A personalidade é a condição que nós assumimos em cada encarnação. Ela é resultado da interação dessa individualidade com a corporeidade,
com o corpo, com os genes herdados dos pais, com o cérebro construído, com as influências que sofreu da família, do meio, da escola. Essa é a personalidade. E essa questão é tão importante para nós espíritas, que Allan Kardec mostrou isso em um item 216 do Livro dos Espíritos. Nesse item, Kardec faz a seguinte pergunta: o mesmo espírito, em várias encarnações, seria facilmente identificável? E, a princípio, nós diríamos, claro, afinal é o mesmo espírito. Mas, na resposta, eles vão dizer, nem sempre. E vão mostrar o que está escrito aqui. Se de senhor, numa encarnação, passa a escravo na outra encarnação, inteiramente diversos serão os seus gostos, os seus costumes, as influências que recebe, e dificilmente o reconheceríeis. Olha o que Allan Kardec está dizendo. O mesmo espírito, a individualidade, em reencarnações diferentes, assumindo personalidades diferentes, pode nem ser reconhecido. Justificado, então, está a expressão há no homem um espírito. E, finalmente, ainda nesse primeiro pensamento do artigo aqui examinado, quando Kardec vai dizer que nesse espírito está o senso moral e a faculdade de pensar. Ou seja, o homem é constituído do espírito, das influências do corpo, do meio, mas o senso moral, as qualidades, as virtudes, o seu jeito de ser, a faculdade de pensar, as habilidades, a inteligência, pertencem à própria alma, ao próprio espírito. Tudo mais é manifestação do espírito na corporeidade, ou seja, está no homem. Porque muitas pessoas confundem determinados conceitos. Por exemplo, eles perguntam assim: a depressão é do espírito ou é do corpo? A depressão é do corpo. Há um desarranjo de neurotransmissores que faz com que esse estado de ânimo negativo, esse humor rebaixado, se manifeste. Tanto é do corpo que muitas pessoas com depressão melhoram tomando um antidepressivo. Ora, se a depressão fosse do espírito, nós imaginarmos que um medicamento iria agir lá no espírito, consertando o que está desarranjado, é um absurdo. Mas a depressão é do corpo, sim. Mas e o espírito? A causa da depressão nos remete ao espírito. Alguma coisa se passa no ser espiritual, na individualidade, que gerou o desarranjo químico, o problema, a doença, que é física. Geralmente, a origem está em imperfeições morais, escolhas mal feitas, crimes cometidos, desconsideração pelo bem-estar do outro, dificuldade de adaptação àquela realidade corpórea. Tudo isso age no cérebro e gera o desarranjo químico, que é a doença. Seria o mesmo que perguntarmos: o câncer de pulmão é do espírito ou é do corpo? É do corpo. Tanto que ele pode ser pesado, medido, estudado histologicamente. Mas e a causa do câncer? A causa do câncer nos remete ao espírito, na individualidade. Assim também o autismo, a doença de Alzheimer. Não existe espírito autista, não existe espírito com Alzheimer. Autismo, Alzheimer, Parkinson, são doenças do corpo, manifestações da corporeidade, cuja causa remonta ao espírito. O que então é do espírito? A amabilidade, a bondade, o mau caráter, a habilidade musical, as inteligências matemáticas. Ou seja, a essência, o senso moral, a faculdade de pensar. Mas avançando no pensamento do nosso codificador, vejamos uma segunda ideia. Desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem com o tempo. De imediato, queremos destacar aqui as marcas de nascença do espírito.
Kardec vai dizer que o espírito é criado com 3 características: a simplicidade, a ignorância e a perfectibilidade. Simples. O que Allan Kardec quer dizer com a palavra simples, como uma marca de nascença do princípio espiritual? Possivelmente Kardec deve ter sofrido influências de um grande pensador de sua época, Herbert Spencer. Spencer foi um filósofo inglês que trabalhou a ideia de que tudo no universo evolui. Tudo parte do simples para o complexo. Simples para Spencer era aquilo formado de poucas partes, de poucos elementos, homogêneo, em que a interação entre os elementos se dava de uma forma pouco sofisticada, com poucas variações. Diferente de complexo. Complexo para Spencer seria aquilo formado de muitas partes diferentes, heterogêneo, em que a interação entre as partes se dava de uma forma complicada, com muitas variações. Um carrinho de mão é algo simples, tem poucas partes. A interação entre as partes se dá sem muitas possibilidades, sem muitas variações. Um automóvel é algo complexo, tem 10.000 peças diferentes. Essas peças interagem umas com as outras de forma sofisticada, com muitas variações, com muitas possibilidades. Portanto, o ser espiritual é criado simples, com poucos elementos, único, homogêneo, sem sofisticação. Segunda marca de nascença do princípio espiritual: ignorante. Ignorante aqui no sentido de sem conhecimento, sem experiência, sem vivência própria, sem saber, sem história. E, finalmente, perfectível. A palavra perfectibilidade nos remete ao século anterior, a um grande filósofo genebrino, Jean-Jacques Rousseau. Ele trabalhou essa ideia de perfectibilidade. Para Rousseau, a perfectibilidade seria o poder não de se tornar perfeito, porque a perfeição nos leva a Deus, mas o poder de auto-aprimorar-se, de desenvolver. Rousseau dizia que é uma das características fundamentais do ser humano, a perfectibilidade, a potencialidade de ser mais, de avançar. E essa é a ideia apresentada por Allan Kardec, quando considera o espírito como um ser perfectível. Alguém ávido a avançar, a progredir, a se tornar mais, a vir a ser. E ainda um segundo conceito nesse pensamento de Allan Kardec: tudo a adquirirem e tudo conhecerem com o tempo. Isso é resultado do conceito de perfectibilidade. Nós somos seres fadados ao aprendizado, ao crescimento, a tudo adquirir, conquistar as qualidades, as virtudes, as habilidades e tudo conhecer. Nota, minha gente, como esse conceito muda muito a maneira de certas pessoas pensarem. Há muitas pessoas com certo negativismo que lançam mão até de uma expressão antiga: pau que nasce torto, morre torto, para dizer que a gente nasceu assim, vai morrer assim, igual a música da novela Gabriela, não é assim? Eu sou sempre assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é um grande equívoco. Nós somos seres fadados ao desenvolvimento, ao crescimento. O próprio conceito de personalidade hoje mudou por completo. Até 30, 40 anos atrás, achava-se que personalidade era um construto que se dava por definido ao final da adolescência. Concluído esse construto, acabou, o indivíduo não ia mudar mais. Hoje se sabe que não tem nada disso. Personalidade é uma condição que é plástica, ela é dinâmica, ela é reformada, reconstruída a vida inteira. Nós estamos sempre aprendendo alguma coisa, sempre nos tornando melhores do que éramos. Há um estudo mostrando, por exemplo, que estudantes universitários que saíram de seus países, de seu lar, para fazer intercâmbio em outros países, e lá ficaram 1 ou 2 anos, retornaram para casa com modificações em traços de personalidade, principalmente aqueles ligados à amabilidade. Esses jovens se tornaram mais próximos da família, mais gentis, mais generosos. Portanto, nós estamos sempre aprendendo. Aprendendo com a vida, aprendendo com as experiências, aprendendo com as pessoas que convivem conosco.
Eu, por exemplo, adquiri um hábito, e lá em casa todos adquirimos, observando meu filho caçula quando ele tinha 12 anos. Porque nós chegávamos em casa, no nosso andar, e o Vitor apertava alguma coisa no elevador. Toda vez que nós chegávamos em casa juntos, saímos do elevador no nosso andar, o Vitor apertava alguma coisa. Aí um dia eu lhe perguntei, mas o que é que você está apertando? Nós já chegamos no nosso andar. Ele disse assim, não, pai, eu aperto o térreo para que ele desça, porque lá embaixo ele será útil a mais pessoas do que aqui no nosso andar. Mas voltando ainda ao texto Profissão de Fé Espírita Raciocinada, um terceiro pensamento de Allan Kardec. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio esforço. Ele avança na razão da sua maior ou menor atividade e da sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe faltam. Destacamos inicialmente aqui as palavras próprio esforço. O aperfeiçoamento é resultado do próprio esforço e da maior ou menor atividade. Minha gente, essa ideia é profundamente consoladora. Só depende de nós mesmos. A construção de um futuro melhor. A estruturação de uma personalidade mais serena, mais útil, mais bela, mais nobre, é resultado do nosso esforço e da nossa atividade. Não dependemos de ninguém. Emmanuel diz assim, o espírita é livre para fazer aquilo que lhe convém. Nós somos livres para fazer o certo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode nos obrigar a fazer aquilo que não é justo, aquilo que não é perfeito, aquilo que não é belo. Dependemos apenas de nós mesmos. Um outro conceito ainda no texto, conceito de boa vontade. O aperfeiçoamento é fruto do nosso esforço, da nossa maior atividade e da boa vontade, de uma vontade boa. Existe uma diferença filosófica entre desejo e vontade. Desejo é um querer projetado para o futuro. Eu quero, mas não é para agora. É algo que se projeta. É um querer postergado, adiado. A vontade é um desejo materializado. É algo que se dá agora, que está acontecendo. O fumante que diz, eu desejo parar de fumar, mas não para, é um desejo. É um querer para amanhã. O indivíduo que diz, fazendo valer a minha vontade, eu perdi da esquerda. A vontade é algo que se dá de imediato, é algo que está acontecendo. O desejo é algo postergado. No que se refere à nossa ação no bem, ao assumirmos uma atividade no campo do voluntariado, a fazermos valer a nossa encarnação de uma forma útil, muitos de nós estamos no campo do desejo, projetando, programando, quando na verdade nós precisamos estar no campo da vontade, materializando hoje. Há muitos anos, um grupo de espíritas da Bahia, de Salvador, procurou Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, para apresentar ao Chico um projeto, uma proposta que eles estavam querendo desenvolver em Salvador. O projeto seria a construção de uma instituição à semelhança do Morredouro, criado por Madre Teresa em Calcutá. Uma obra para acolher doentes terminais, para que tivessem uma morte digna. Eles começaram a dizer para o Chico o que eles vinham fazendo, no sentido de que essa atividade se concretizasse. Faziam reuniões já há vários meses para criar o estatuto. Já estavam fazendo reuniões para descobrir onde seria o melhor local. E mais reuniões para verificar as formas de arrecadar dinheiro. Mas como eles estavam com algumas dúvidas, embora o projeto já tivesse quase um ano, foram ouvir a opinião de Chico. Falaram então longamente, Chico os ouviu com muita atenção. E ao final voltou-se e disse assim, olha, meus irmãos, doutor Bezerra está aqui.
e manda dizer para vocês que a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega atrasado. E contou-lhes a seguinte história. 2 damas da alta sociedade russa foram ao teatro de Moscou assistir uma peça de grande valor. E saíram da peça comovidas. Era muito frio, nevava. E elas observaram debaixo da marquise um morador de rua, sem agasalho, sem coberta, que tremia de frio. E uma delas, ainda sensibilizada com a peça, tomou do casaco para cobrir o mendigo, quando a outra disse: mas que loucura, não faça isso. Seu casaco vale 5.000 rublos. Vamos para a nossa casa. Enquanto conversamos, tomamos um chá, pedimos a um lacaio, ele traz uma coberta. É muito mais lógico. E a outra, então, concordou e foram para casa. E lá conversa vai, conversa vem, tomam um chá, se esqueceram do mendigo e foram dormir. No dia seguinte, acordam tarde, quase meio-dia, e quando vão ler o jornal, se deparam com a seguinte notícia. Um cidadão, morador de rua, havia morrido naquela madrugada debaixo da marquise do teatro de frio. Nós precisamos pensar seriamente a respeito do que temos feito da nossa vida, no sentido da assunção de uma tarefa nobre em benefício do nosso próximo. Muitos de nós estamos no campo do desejo, postergando, adiando, programando para depois, mas não começamos nunca. Aristóteles dizia em Ética Nicômaco que o começo é mais da metade do todo. Porque começar pressupõe romper a inércia. Por isso que a marcha de um automóvel, a primeira marcha, é a mais poderosa, porque representa romper com o atrito inicial. É necessário começar já, enquanto podemos. Marco Aurélio, filósofo imperador, dizia assim: sê bom enquanto a vida e o poder te pertençam. Que poder? O poder de poder fazer, o poder de realizar. Ser bom, fazer alguma coisa, enquanto você tem atividade intelectual para isso. Enquanto você tem saúde física para isso. Enquanto você tem saúde financeira para isso. Mas muitos, na verdade, estamos postergando sobre os mais diferentes argumentos. Em todos esses anos de movimento espírita, quantas pessoas me disseram: Ricardo, quando eu aposentar, conte comigo. Não, mas quando eu terminar esse curso, você vai ver. Quando meus filhos crescerem, eu vou assumir isso e aquilo. E eu via, passavam-se os anos, o indivíduo aposentava, terminava o curso, os filhos cresciam e não começavam nunca. Minha mãe dizia que quando ela precisava de alguém para ajudá-la numa tarefa, ela pedia ao mais ocupado. Esse sempre dava um jeito. Esse sempre lhe ajudava. Ela nunca pedia ao desocupado. O desocupado nunca podia. Né? Ele sempre tinha um argumento. Ele nunca tinha tempo. Né? Era o mais desocupado. Chico Xavier conta que existia em Pedro Leopoldo um cidadão que era um fazendeiro muito rico, dono de vastas propriedades, muitas cabeças de gado, e gostava muito dele. Sempre que encontrava com ele na rua, dizia: ô Chico, eu quero conhecer lá o seu centro, eu quero ir um dia lá fazer uma doação para te ajudar nas suas obras sociais. Eu vou, viu? E o Chico: vai sim, meu irmão, vai sim. Mas o cidadão nunca foi. Certa feita, ele tem um infarto fulminante e morre. Alguns meses depois, Chico está entrando no centro, quando vê ele lá, sentadinho na última fila, com um talão de cheque na mão, uma caneta. Ele aparece a Manuel e disse: olha, Chico, eu tenho 2 notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Ei, meu irmão, dá logo a boa. A boa é que ele veio, Chico, tá vendo? O nosso irmão não lhe dizia que vinha? Pois é, veio. Não é uma boa notícia? Chico: é uma boa notícia. E a má? A má é que ele não sabe que morreu. E compete a você lhe dizer. Mas ainda temos que voltar uma última vez ao nosso texto para examinarmos as qualidades que nos faltam. Porque Kardec vai dizer que o aperfeiçoamento do espírito depende do seu esforço, da sua atividade,
de sua vontade direcionada para o bem, e aí sim ele vai adquirir as qualidades que lhe faltam. Que qualidades que nos faltam? Aquelas que nos separam dos espíritos superiores. E como o tema é desenvolvimento humano, não vamos buscar as qualidades de anjos, porque essas estão muito distantes de nós. Vamos buscar as qualidades dos homens de bem. Dr. Jorge Andréa dizia que viver em harmonia, a fase evolutiva em que nos encontramos, é como ser aceito pela própria evolução. Simone Weil dizia assim, será fazendo o possível que um dia tocaremos o impossível. O que é possível para nós hoje, em termos de desenvolvimento de qualidades? Vamos esquecer as qualidades dos anjos. Vamos focar nas qualidades dos homens responsáveis, dos homens generosos, dos homens justos. E eu entendo que 3 qualidades nos são possíveis desenvolver hoje. A primeira é a disciplina. A indisciplina, minha gente, não é sinal de mau caráter, mas é um traço de personalidade que nos faz mal e o pior, faz mal às pessoas que convivem conosco. Porque a indisciplina gera a desorganização, os atrasos frequentes, os esquecimentos, o descompromisso, que acaba caindo no campo da irresponsabilidade. Eu conheço muitas pessoas boas, mas que prejudicam os outros por atrasos frequentes, esquecimentos, se tornam pessoas irresponsáveis. Eu acho que a indisciplina é um traço de personalidade que tem uma forte relação familiar. Porque eu me lembro de um fato, à época que eu lecionava na Faculdade de Medicina, de uma aluna, e era muito curiosa essa aluna, porque ela era uma menina muito interessada, agradável, simpática, inteligente, mas sempre chegava atrasada. A nossa aula era uma aula prática. Era, então, um ambulatório onde nós atendíamos os pacientes junto com um grupo de alunos. O ambulatório começava às 13h. Ela chegava às 1h20, 1h30, 2h, sempre muito animada, logo se integrava à turma, muito interessada, mas sempre atrasada. Eu procurava dar a eles alguns valores do ponto de vista moral, mostrando a importância de nós não nos atrasarmos, dizendo a eles que deveriam considerar os seus pacientes como seres humanos e não como objetos. Mostrava que as pessoas não são obrigadas a ficarem dependendo da boa vontade ou má vontade do médico nos seus atrasos frequentes. Trabalhava muito essa ideia, mas não resolvia. Sempre muito gentil, mas muito atrasada. Um dia ela me disse assim, professora, minha mãe está sentindo umas dores e ela marcou uma consulta com o senhor. Ela vai lá no seu consultório. Eu disse, ótimo, nós vamos ver sim, depois eu lhe falo. E alguns dias depois chegou ao meu consultório a mãezinha dela. Uma senhora muito gentil, educada, agradável, com 1h de atraso. Disciplina é uma palavra que a gente não gosta, porque nos remete a deveres, obrigações, compromissos. Mas, na verdade, minha gente, não tem nada disso. A palavra disciplina nos remete à palavra discípulo. Significa o quê? Aquele que é capaz de aprender com seu mestre segundo um método. Disciplina é isso. Viver de acordo com um método. Se eu quero fazer um poço, eu não vou furar um buraco em locais diferentes a cada dia, porque jamais vou atingir o lençol freático. Eu tenho que aprofundar todos os dias no mesmo buraco. Se eu quero perder peso, não vou ficar uma semana sem comer nada, porque depois dessa uma semana estarei doente e passo a comer um boi. Eu vou moderar o meu alimento todos os dias, durante um prazo longo. Se eu quero ser campeão de natação, eu não vou treinar 1 mês, 12 horas por dia, porque entrarei em estafa. Eu vou treinar algumas horas durante muitos anos. Viver de forma disciplinada é isso. Adequar a nossa vida a um método que não gere para nós prejuízo e não prejudique os outros.
E a gente se lembra aqui do primeiro encontro de Chico Xavier com Emmanuel, que todos conhecemos, mas precisamos sempre voltar a eles. Quando Chico lhe perguntou a Emmanuel o que ele precisava para desenvolver a contento a missão que Jesus lhe dava. E Emmanuel deu-lhe uma palavra repetida 3 vezes. Foi a palavra disciplina. Uma segunda qualidade humana que nós podemos e devemos desenvolver já é o discernimento. O discernimento é a qualidade de analisar logicamente as coisas, de desenvolver um pensamento racional, de possuir bom senso. Porque no passado valorizava-se muito o homem de vasta cultura, aquele homem erudito, que tinha de memórias, datas, fatos. Ensinava-se aos estudantes métodos mnemônicos para memorizar, ter na cabeça muitas informações. Isso, minha gente, sabemos hoje, não tem o menor sentido. Hoje nós temos um campo de informações disponível para nós, em questão de segundos, digitando poucas teclas num site de busca. Qualquer assunto chega para nós de imediato, atualizado e com uma completude que era impossível no passado. O que o homem precisa hoje não é deter uma vasta gama de informações. O que ele precisa é saber o que faz com essas informações. Ajuizar do conhecimento. Saber lidar com ele. Saber trabalhar com ele. E a gente se pergunta, o maior responsável para desenvolver o discernimento no ser humano o faz? E quem é esse maior responsável? A escola. São as escolas tradicionais. É lá que nós deveríamos, desde pequenos, desenvolvermos a qualidade do discernimento. No entanto, o que as nossas escolas fazem é encher a cabeça das crianças e adolescentes de uma gama imensa de informações, sem desenvolver nelas a capacidade de lidar de uma forma prática, objetiva e inteligente com essas informações. Tomem um estudante do final do ensino médio, um rapaz, uma moça de 18 anos. São capazes dele dizer uma série de fatos, de situações que não têm nenhuma importância na sua vida, mas são incapazes de resolver problemas simples do dia a dia. Consertar uma tomada, cuidar de uma horta, fazer uma operação bancária, socorrer alguém que tem uma crise convulsiva na rua, porque as escolas enchem a nossa mente de informação, mas não educam as nossas mãos e os nossos pés. Eu nunca me esqueço de um dia em que meu filho mais velho tinha 14 anos e me pediu que corrigisse com ele a prova de biologia. Eu fui todo animado, afinal, eu sou médico, eu lido com vida. É inconcebível que um médico não saiba resolver questões de biologia, estudo da vida, apresentadas a um garoto de 14 anos. Se ele não conseguir resolver essas questões, de duas uma, ou ele é um péssimo médico, ou as questões não são pertinentes. Pois é, eu verifiquei exatamente a minha ignorância nas questões que estão relacionadas com a minha própria atividade profissional. Numa das questões, a resposta era o seguinte: o DNA tem timina e o RNA tem uracila. Certa feita, eu disse isso numa grande plateia, existiam mais de 200 pessoas, e pedi que levantasse a mão quem soubesse disso, apenas 3 pessoas. Em 200 sabiam. E eu perguntei a eles, mas vocês não sabem e conseguiram viver até hoje? Vocês criaram filhos, netos, alguns até já aposentaram, sem saber que DNA tem timina e RNA tem uracila? É isso que ensinam aos nossos filhos. No desenvolvimento da qualidade do discernimento, do bom senso, eu vejo 2 obstáculos. Primeiro, o conservadorismo. Muitos de nós somos pessoas cristalizadas no passado, sem abertura para o novo. Esse é um traço de personalidade que nós precisamos superar. Resistência à novidade.
A impossibilidade de admitir que talvez a gente esteja errado. De que ideias que nós nutríamos no passado talvez não correspondam à realidade. E que as coisas podem ser diferentes. Eu me lembro de uma história que eu gosto muito, era uma cidade onde havia uma praça, e que nessa praça havia um banco e ninguém podia se sentar. Passava um guarda por ali, tomando conta, e um dia um cidadão chegou e quis sentar, o guarda, não pode, meu filho, aqui não pode se sentar. Ele, mas por quê, meu senhor? Por que não pode? Olha, eu não sei te dizer por quê, eu sei que não pode. E ele se interessou, foi ao delegado, não, naquele banco não pode sentar. Mas por quê? Ele, eu não sei, meu filho. Converse com o juiz não sabia. Vou ir ao prefeito, o prefeito também não. E ele foi estudar, então, os arquivos daquela cidade e viu que quando aquela praça foi construída, 150 anos antes, quando pintaram aquele banco, alguém colocou uma placa, tinta fresca, não se sente. Um outro obstáculo que eu vejo ao desenvolvimento do discernimento é a nossa pouca capacidade de pensar. Nós pensamos muito pouco. Meditamos muito raramente. Nós estamos inseridos em uma vida que é um corre-corre desesperado. Saímos de um compromisso para outro, não damos tempo sequer de metabolizar o que fazemos. Eu vejo pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a televisão e vivem naquela poluição de sons. Parece que essas pessoas não se dão bem com a sua realidade íntima, não querem estar consigo mesmo, precisam de sons, de barulhos, de uma intoxicação auditiva. Nós precisamos pensar mais. E nesse particular, o excesso de compromissos dificulta a faculdade do discernimento. Porque se nós, minha gente, resolvemos aceitar todos os compromissos sociais, ir a todos os convites que nos fazem os amigos ou os parentes, agradar a todas as pessoas, nós não vamos fazer outra coisa na vida. Eu cá comigo resolvi esse problema. Há muitos anos eu estava caminhando na universidade e me deparei com um cidadão que eu conhecia da cidade de Guarani. Lá nessa cidade, esse cidadão, embora fosse uma pessoa muito conhecida na cidade, ele era tido como um indivíduo sistemático. Eles falavam, fulano não pede nada, não incomoda, não conte com ele. Eu comecei a caminhar com ele na universidade, ele voltou, Ricardo, você sabe que lá em nossa cidade todo mundo me acha sistemático, um cara difícil. É claro que eu fiz de pouco. É mesmo, fulano? É. Mas você sabe que eu sempre fiz questão de cultivar isso. Você não sabe como isso me poupou de aborrecimentos. E eu pensei cá comigo, mas você sabe que isso me serve? E eu então fiz com que os meus amigos e parentes acreditassem que eu era uma pessoa antissocial, que não ia nada, que não gostava de nada, mas essa fama me poupou de muitos aborrecimentos. Porque quando eu não vou nas coisas, eles falam, não, o Ricardo não vai mesmo. Com o Ricardo a gente não conta, ele é antissocial. E quando eu vou é uma maravilha. Olha, o antissocial veio, é uma festa. Nós então precisamos pensar para ajuizar. E finalmente uma terceira qualidade factível para hoje, para agora, que é o respeito. Alguém já disse que se Jesus tivesse dito respeitá-vos uns aos outros, em vez de amai-vos uns aos outros, já estaria de bom tamanho. A palavra respeito vem do latim respectus, e a conjunção de dois termos, o termo re, que quer dizer de novo, e o termo spectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo, é ver com outros olhos, é ver de uma forma diferente, é ver as pessoas como um ser que tem a sua singularidade, que tem o direito de ser o que é. Ver as pessoas que convivem conosco como alguém que não está pronto, completo, arrematado, como um ser em formação, que tem direito de ter as suas fragilidades, as suas imperfeições, da mesma forma que nós temos. Respeitar o outro no seu contexto de vida, na sua cor de pele, no seu gênero, nas suas opções, nas diferentes situações da vida, na sua condição social. Rolim Amaro, que foi um empresário muito rico, mas que antes foi pobre, numa entrevista na televisão disse assim, o pior da pobreza não são as dificuldades materiais. O pior da pobreza é o desrespeito.
da classe média, dos profissionais de saúde, dos funcionários públicos, dos policiais, dos comerciantes. E nós vamos entender, minha gente, que a capacidade de compreender o outro, de respeitá-lo na sua individualidade, é um traço dos espíritos superiores, mas que nós podemos começar a desenvolver hoje. Chico Xavier, certa feita, foi interpelado por um cidadão que lhe disse assim: sabe, Chico, o meu maior problema é que eu não acredito em Deus. Qualquer um de nós, numa situação como essa, deveria tentar converter o indivíduo, usando teorias, teses filosóficas. O que é que Chico diz? Não faz mal, não, meu filho. O importante é que Deus acredita em você. Em outra oportunidade, uma senhora, muito falante, muito animada, extrovertida, foi apresentar ao Chico o marido, um cidadão muito calado, muito simples. E ela foi dizendo: Chico, aqui está um homem de bem. Estou lhe apresentando um excelente pai, um excelente filho, um excelente marido, um homem justo, honesto. Só tem um defeito, Chico. Não é espírita. Conta-se, então, que Chico voltou e disse: mas se ele é tudo isso, deixa como está. Não mexe, não. Se mexer, pode piorar. E eu me lembro aqui de Dom Helder Câmara. Essa alma notável corporificou-se no Brasil no movimento católico. Dom Helder, certa feita, deveria rezar uma missa de grande valor na Igreja Matriz, no Recife. Mas não aparecia. Lá estavam os padres, as autoridades civis, políticas. Até que chega ele, muito calmamente, caminhando, e um padre se aproxima: Dom Helder, o que houve? Quase que o senhor se atrasa. Ele diz assim: não, meu irmão, é porque estava muito quente. Eu resolvi vir caminhando. E ao passar na rua tal, número tal, vi que alguns irmãos nossos umbandistas preparavam-se para o culto. E eu então resolvi entrar para dar-lhes um abraço. Cheguei lá, eles pediram que eu o abençoasse, eu os abençoei. Eu aproveitei e pedi que eles me abençoassem também. Eles me abençoaram, então eu estou aqui. E quando um outro cidadão disse: mas o senhor numa igreja de Umbanda? Eu disse: meu amigo, mas os umbandistas são ótimos. Tem uma fé, olha, e dão um duro para vivenciar essa fé. A gente tem que respeitar. Eles choram, eles suam, eles gritam, eles gemem no chão para receber o Espírito. A gente recebe o Espírito com tanta mais facilidade. E um dia alguns padres lhe procuraram para dizer que um cidadão, um sacerdote vinculado à sua comunidade, à sua paróquia, estava dizendo coisas terríveis ao respeito de Dom Helder, dizendo que ele rezava para que Dom Helder fosse sequestrado ou assaltado, para que parasse de defender bandido. E que Dom Helder deveria dar uma lição naquele indivíduo, uma suspeição naquele padre. Dom Helder voltou e disse assim: não, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, com as suas ideias. Disso que ele me acusa, eu sou inocente. Mas eu tenho muitas culpas, das quais ninguém conhece. Eu então aceito as condenações que não mereço, para que Deus me perdoe daquelas que eu mereço. E certa feita ele se encontra com Madre Teresa de Calcutá. E ela diz assim: Dom Helder, eu vejo o senhor é tão modesto, mas onde o senhor vai, o senhor é ovacionado pela multidão. O senhor não se sente mal com isso? E ele voltou e disse: Irmã Teresa, quando Jesus chegou a Jerusalém no domingo de Ramos, montado em um jumentinho, ele foi ovacionado pela multidão enlouquecida. Os aplausos da multidão eram para Jesus, não eram para o jumentinho. Pois bem, eu sou o jumentinho do domingo de Ramos. Os aplausos não são para mim, são para Jesus. E a gente se lembra, para concluir, de Chico Xavier: eu sou um cisco. A história do cisco muitos não conhecem. Chico estava rodeado de amigos bajuladores. E cada um elogio superlativo, essa coisa toda. E Chico, já incomodado, quando ele voltou, e disse: não, meus irmãos, eu sou capim. Eu sou capim que dá em qualquer lugar.
Aí aparece Emmanuel e ele diz, capim não, você é cisco. Porque capim ainda cresce. Você é cisco. Porque cisco é cisco em todo lugar. Um grande abraço a todos e um imenso carinho.